paz do Senhor, meus amados irmãos, quero vos deixar aqui uma saudação sobre a obra missionária, a igreja e as missões, baseado no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 2 e o 3, nos traz um relato muito importante sobre missões. Pois a igreja que estava em Antioquia, havia ali alguns profetas, a saber, Simeão, Níger, Lúcio, Barnabé, estava Saulo e alguns outros homens, mulheres, que oravam e jejuavam. No versículo 2 diz assim que servindo ao Senhor, jejuando e orando, disse o Espírito Santo: apartai-vos a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Aí os doutores, os mestres, os profetas, toda a igreja oraram pelo apóstolo Paulo e Barnabé e os despediram para uma obra missionária transcultural. Se nós observar bem, a obra missionária transcultural vai o que é vai um movimento além de. E cultural, o que é? São os hábitos, é um conjunto de hábitos aonde o missionário chega numa cultura diferente, hábitos diferentes, e ali ele vai ensinar, pregar a palavra do Senhor, como o apóstolo fez em suas viagens missionárias. E quando a igreja o despediu, a igreja de Antioquia era um centro de missões. E começaram a dar um apoio, um suporte para Paulo. E as viagens longas de Paulo precisavam de uma ajuda, porque em cada cidade, em cada lugar que ele estabelecia uma igreja, e ali ele erguia novos missionários, ali eram homens de Deus escolhidos para uma obra, para dirigir aquelas congregações, no caso de Timóteo, Tito e outros homens que ajudaram Paulo nesse trabalho missionário. Então, com imposição de mãos, Paulo, ele consagrava obreiros para certa obra em certos lugares, mas tudo fazendo parte de uma obra missionária. O apóstolo precisava de ajuda. E quem que lhe dava esta ajuda? Algumas igrejas que ele fundou, no caso de Filipenses, foi uma igreja amorosa. Muitos irmãos amorosos que ali ajudavam, tiravam uma oferta e mandavam para Paulo fazer a missão transcultural. E Paulo, ele era um homem que estava ligado às coisas de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, porque Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo. Mas Paulo precisava se alimentar, Paulo precisava se vestir, Paulo precisava de uma ajuda para poder se manter. E quando leio Filipenses no capítulo 4, eu posso analisar que Paulo, quando ele recebe uma oferta das mãos de Epafrodito, este homem de Deus, que muito tem o desejo de conhecer que estrutura de homem, que junto com os irmãos de Filipos, ajuntavam uma pequena oferta e mandava pelas mãos de Epafrodito até chegar a Paulo. E Paulo agora ele profetiza uma grande bênção para a igreja de Filipos, pela ajuda que a igreja tirava muitas vezes de onde não tinha, para ajudar o missionário lá no campo, onde não tem recursos para nada. Então Paulo diz assim no capítulo 4, e versículo 19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E ele diz no versículo 18: mas bastante tenho recebido e tenho em abundância,
cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, né? E como cheios de suavidade, de sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então Paulo, ele lança uma palavra profética para a igreja. Toda pessoa que tem um coração generoso, aberto para o trabalho de missões, todo esse sacrifício, ele sobe como um cheiro agradável e aprazível diante de Deus. E Deus, com prazer, ele derrama a sua graça, as bênçãos, multiplica o seu celeiro, multiplica as bênçãos na sua vida, para que sempre você tenha esse coração generoso, como tinha a igreja de Filipos, e pelas mãos de Epafrodito, Epafrodito levava essa oferta para Paulo. Aí como eu gostaria de estar nesse momento num lugar que nem de Epafrodito, levando a oferta para o apóstolo Paulo. Mas eu posso fazer agora, eu posso mandar uma ofertinha para um missionário que está sofrendo aqui no nosso Brasil, diante de tudo que estamos vivenciando. A fome está se alastrando, e principalmente lá no campo, lá no sertão do nosso país, aonde a fome se alastra com mais intensidade. Então que Deus abençoe, seja um membro de Filipos, seja um Epafrodito, seja um missionário. Que Deus lhe abençoe em Jesus Cristo, nosso Senhor.